irmãos? Hoje nós vamos meditar numa parábola muito conhecida. É a parábola do filho pródigo. Mas para nós meditarmos na palavra, uma palavrinha nós temos que guardar em mente. O que significa pródigo? Que dissipa seus bens, que gasta mais que o necessário. Gastador, esbanjador. O pródigo é esse, irmãos. Amém? Lucas 15, do 11 ao 32, disse assim, E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros, algumas traduções trabalhadores, esses jornaleiros aqui diz respeito a pessoas que tinham jornadas de trabalho, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alpargas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Põe para mim, irmão, versículo 11 e 12 de Lucas 15. Irmãos, quando nós lemos esses 2 versículos, o Senhor Jesus falando, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quando o Senhor Jesus fala para nós assim, um certo homem tinha 2 filhos, o nosso Senhor, ele sempre tratou aqui 2 pessoas. Ele está sempre nos reforçando que para o reino de Deus existe 2 vertentes. Existe o sim, sim, não, não. Existe o que obedece, o que não obedece.
Existe o que permanece na casa, mas o que não permanece na casa. Mas essa parábola aqui também vai nos ensinar que caso nós estejamos inseridos, né, no nicho de pessoas que fazem parte do não, que se porventura está fazendo alguma coisa que Deus está lhe desagradando muito, né, Ele vai nos ensinar que tem jeito. Porque guarda algo, irmãos, enquanto há fôlego de vida, há chance. Então até o último respirar nosso nessa terra de viventes, guarda algo, há esperança para nós. Outra coisa que eu me perguntei quando eu li esse versículo de número 12, irmãos, o versículo de número 12, eu fiz uma pergunta assim, ó: por que um dos filhos deixou a casa do pai? No que o filho estava de olho que o pai tinha? O filho pediu o que para o pai? Dá-me os bens que me pertencem. Irmãos, é a mesma coisa do meu pai estar vivo ainda, eu ir no meu pai físico aqui dessa terra e falar assim: pai, me dá a parte que eu tenho direito. Quer dizer, eu estou de olho no que, irmãos? Naquilo que a traça e a ferrugem corrói. Mas eu faço questão da irmã colocar o 1 Timóteo 6,10, que nós vamos fazer uma junção com o que passou esse filho. Diz assim, ó: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então nota que o filho estava na casa do pai. Ele amou aquilo que o pai tinha, que eram os bens, que era o dinheiro, vamos dizer, que eram as posses que o pai tinha. Então tá lá, o amor ao dinheiro, ele amou. Aí fala assim, ó: se desviou da fé. Quando ele pegou aquilo, ele saiu da casa do pai. Irmão, você acha que fora da casa do pai nós vamos estar com a nossa fé fervorosa? Nós estamos muito enganados, viu? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não estamos na casa do pai, é algo que vai faltar em nós, vai ser fé. Aí fala lá, ó: se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo. Ei, você sabe o que aconteceu com aquele filho? Ele desejou comer bolota se transpassou, irmão, a si mesmo, com muitas dores. Olha as dores que ele sentiu. Ele desejou comer bolotas de porcos. Irmãos, mas tem algo ali que quando termina esse versículo me chamou a atenção. Fala assim, ó, volta para minha irmã: e ele repartiu por eles a fazenda. Você acha que o pai não sabia o que o filho ia passar? Você acha que o nosso Senhor não sabe o que a gente vai passar se a gente deixar a casa dele? Mas tem algo que o nosso Deus não influencia, irmãos. É no nosso livre-arbítrio. Você quer a tua parte? Tó. O pai não hesitou. Falou: não, você não vai não, porque você vai se transpassar com muitas dores lá. Você vai desejar bolota de porco. Não. Irmãos, eu decido o que eu quero para a minha vida. Ninguém pode decidir por mim. Cada um decide o que quer da tua vida. Por isso que a plantação e a colheita, ela é individual. Esse filho desejou ir para lá. Então o primeiro legado que eu gostaria que a igreja tivesse na noite de hoje, guardasse no coração da noite de hoje, é que cuidemos, irmãos, para que nós não estejamos dentro da casa do pai se comportando como um filho pródigo, somente de olho naquilo que o nosso Deus pode proporcionar, que a traça e a ferrugem tudo corrói. Se veio aqui pensando nisso, veio para o lugar errado. Primeira coisa que nós temos que guardar é isso aqui, irmãos. Quantos irmãos deixam a casa do pai para ficar gastando em deleites aí? Quantos? Mas guarda algo: o verdadeiro filho, ele permanece na casa. Isso não significa que não pode ter os deslizes, vai daqui a pouco, mas no final das contas ele permanece na casa, porque ele sabe, irmãos, que aqui na casa do pai ele vai ter tudo o que ele precisa nessa terra de viventes. E não é fisicamente não. Tem uma coisa, irmãos, que você vai ter aqui que você não vai ter em lugar nenhum, que é a paz que o mundo não vola dá. Ainda que você tenha tudo aí, se você não tem paz, você é a pessoa mais miserável desse mundo. Amém, irmãos? Então cuidemos para não estarmos aqui de olho nas coisas que Deus pode proporcionar
para que a gente possa se deleitar aí fora, tá? Põe para mim o 13 e o 14 de Lucas 15, irmãos. Diz assim, ó: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Irmãos, então nota que aquele filho, o pai dividiu a herança, a parte que era dele por direito, e a Bíblia é enfática em falar lá no versículo dele, poucos dias depois, ou seja, aquele filho, ele não demorou a sair da casa do pai. Quantos irmãos vêm na casa do pai, na hora que recebe a bênção, o que faz? Logo dá as costas, agora não preciso mais. Aquele filho, logo que o pai deu o que lhe pertencia, virou e deu as costas. Ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, foi para uma terra distante, longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, algo dissoluto é contrário aos bons costumes, é algo devasso. Quer dizer, é tudo aquilo que não agradava a Deus, aquele jovem fez, o filho mais novo. Eu imagino você receber um dinheiro que, pelo contexto da parábola, não deve ter sido pouco. Ele foi para longe. Então imagina o que esse filho não fez. O que ele não floresceu a carne dele? Meretrizes, festas. Dá para a gente ter uma ideia. Mas chegou uma hora, irmãos, que acabou tudo. Que esforço que ele teve para pegar tudo que ele tinha direito? Nenhum. Ele não soube quanto aquilo custou. Ele apenas pegou na mão. Quer dizer, tudo que veio fácil, foi fácil. Pega exemplos aí, irmãos. Quantas pessoas os pais morrem, deixam uma herança milionária? Os filhos não têm cabeça, daqui a pouco estão tudo na miséria. E não só assim. Quando a gente ganha algo fácil de forma ilícita, porque muita gente enriquece facilmente ilicitamente. Veio fácil também, daqui a pouco vai fácil. Com Deus pode ser um pouquinho mais difícil de se conquistar, mas se foi Deus que deu, você pode ter certeza, é duradouro. Irmãos, olha que forte no versículo 14, o que acontece quando a gente usa aquilo que a gente tem, que Deus nos proporcionou, dissolutamente a gente gasta. A Bíblia é enfática em dizer lá, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. Irmãos, estava faltando o básico necessário para aquele filho mais jovem sobreviver. Em outras palavras, ele não tinha mais nada. Ei, se Deus está proporcionando algo na vida nossa e veio uma maior abastança, guardem justa medida, viu? O dia mau chega para todo mundo. Glorifica a Deus, mas não sai esbanjando, não. Pródigo é esbanjador. Guarda, que o dia mau chega para todo mundo, sem exceção. Irmãos, e nota que a Bíblia é enfática em dizer que a fome não veio só para aquele filho lá. A fome foi em toda aquela terra onde ele estava. Em outras palavras, ele estava padecendo, mas tinha mais gente junto com ele padecendo. Por isso que a gente tem que se preparar para o dia que chegou. Amém, irmãos? Versículo 15 e 16, irmã. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha a condição, a situação que se chegou aquele filho mais novo. A sua necessidade era tanta que ele foi procurar algo para fazer, para poder ao menos se alimentar. E olha o que ele acabou fazendo, irmãos: apacentar porcos. Irmãos, desejou comer bolota de porco, desejou comer o que o porco comia. Vocês têm noção o que é isso? É o fundo do poço na vida de um ser humano, você desejar comer o que um porco come. E isso, irmãos, é o que acontece quando nós gastamos o que Deus nos proporciona dissolutamente. Guarda isso. Mas olha que forte lá no final do versículo 16, ó. E ninguém lhe dava nada. Vocês sabem quem é esse ninguém, irmãos? Põe para minha irmã, Apocalipse 3:11. Eis que veio sem demora,
guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, o ninguém é o inimigo da nossa alma, viu? Olha o que está escrito em Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre, o ninguém não fecha. E o que fecha, o ninguém também não abre. Irmãos, o ninguém, no início que as coisas começam a dar tudo bem, daquela falsa sensação de que está tudo muito bom. No começo o filho pródigo recebeu aquela herança. Ele olhava para aquilo e falava: meu Deus, né? No começo é assim. Ninguém levou o Senhor Jesus no pináculo, ofereceu tudo para ele. Cuidado, viu? O ninguém oferece, mas no final o ninguém não dá nada. Pelo contrário, ele tira tudo aquilo que ele permitiu ter naquele momento. Então cuidado. O ninguém no começo, como foi falado, parece que as coisas é tudo mais fácil, vai ser chegando. Mas depois, com Deus é o contrário. No começo, né? Já viram? Mas é uma luta. Mas pode ter certeza, irmãos, cada tijolinho que você está montando na tua vida é um alicerce bem feito. Continuando o texto, irmão, põe para mim o 17, 18 e 19. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dizer-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, dos teus trabalhadores. Irmão, somente depois daquele filho mais novo chegar no fundo do poço, ele tornou em si. Ele caiu em si. Quando eu li esse começo aqui, irmãos, Deus falou assim para mim, ó, depois que aconteceu tudo isso, que ele desejou as bolotas de porco, as escamas dos olhos saíram, os comichões dos ouvidos saíram. Sabe quando a pessoa olha para si mesma e fala assim, ó: o que eu fui fazer da minha vida? É assim, irmãos. O que eu fui fazer da minha vida? Tinha tudo. Estava na casa do pai, era tudo dele. Deixou tudo a troco de nada. Glórias a Deus. Ó, vamos dar dois exemplos, um falando fisicamente e um espiritualmente falando. Quantos casos a gente já não ouviu de filhos, fisicamente falando, que fala para o pai e para a mãe: eu vou morar sozinho. Não, porque eu quero tomar conta da minha vida. Já viram isso? Daqui a pouco volta para casa. Às vezes traz um neto, uma neta para o pai e para a mãe ajudar a criar. Sai sem a bênção do pai. Espiritualmente falando, quantos saem da casa do pai, depois de algum tempo volta tudo, desculpa a palavra, irmãos, mas o termo é arrebentado. É assim que funciona, porque sai sem a bênção do pai. É isso aí. Aí na hora que cai em si, o filho volta para casa, seja na casa física ou na casa espiritual. Pelo amor de Deus, irmãos, Deus está mostrando para nós, ó, não sai da casa do pai. Amém? Irmãos, mas ele tornou em si ali, ou seja, naquele momento ele decidiu algo na vida dele. Olha que forte ali no versículo 18 ali, ó. Ele decidiu, ele falou assim, ó: eu vou lá, né? Levantar-me-ei, ele falou. Todo mundo sabe que só levanta quem não está de pé. Era o maior sintoma que aquele homem tinha algo que ele não estava, era de pé. Mas ele decidiu: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha o que está escrito em Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mas tem que querer levantar para isso aqui acontecer, viu? Tem que querer levantar. Então o primeiro passo ele quis se levantar. O segundo passo, irmãos, como já foi falado, ele falou assim, ó: eu vou lá e eu vou ter com o meu pai. Isso aí nada mais é do que falar assim, eu vou lá e eu vou reconhecer que eu errei. Eu vou reconhecer que eu sou falho, eu vou reconhecer que eu sou pecador. Quantos irmãos não voltam para a casa do pai porque não quer reconhecer o erro que cometeu? Glórias a Deus.
Orgulho. Os orgulhosos não vão herdar o reino não, viu? Mas ainda enquanto há fôlego de vida, há chance. Irmãos, e o mais bonito de tudo lá, né? Ele falou, ó, quando eu for ter com meu pai, ele ia falar assim, ó, Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Guarda algo, irmão, se eu peco contra um irmão meu, primeiramente eu estou pecando contra... É isso que a gente tem que ter em mente. Aquele filho reconheceu, ó, pequei contra Deus e pequei contra ti. Quando eu estava meditando nesse texto, Deus falou comigo assim, ó, se aquele jovem não tivesse reconhecido, voltado para a casa do pai, que pecou contra Deus e pecou contra o pai, você sabe o que teria acontecido com aquele jovem, irmãos? Os dias deles iam se abreviar nessa terra de viventes. Porque está escrito, honra teu pai e tua mãe e terás dias longos, que é o primeiro mandamento com promessa. Que honra que ele deu para o pai naquele momento? Pegou tudo que o pai lhe deu e foi gastar com as meretrizes. Em outras palavras, irmãos, não era só o fundo do poço que ele chegou, não. Ele não tinha mais para onde ir, irmãos. Para aquele jovem era tudo ou nada. Ou era bolota de porco, ou era bezerro cevado. Não tem meio termo. O reino de Deus é assim, irmãos. Versículo 20 e 21, irmãos. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, ou seja, seu pai o viu. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, a coisa mais bonita na hora que chega nesse versículo 20 aqui, sabe o que é? É que tudo aquilo que ele falou quando ele caiu em si que ele ia fazer, ele fez. Quantos aí falam, não, eu vou deixar de fazer isso, e continua fazendo? Irmãos, ele falou, eu vou, e foi. Levantou-se, pôs de pé, foi para a casa do pai, reconheceu, foi ter com o pai dele. Pequei contra o céu e pequei contra... Tudo que ele falou, ele fez. Irmãos, é o pai, quando o pai viu ele, ó, viu o seu pai, o que o pai fez? Se moveu de íntima. Irmãos, ao Deus que a gente serve, ainda que a gente esteja fazendo tudo errado, ou se a gente já fez, hoje não faz mais, se a gente reconhece diante do nosso Deus, sabe o que ele vai ter de nós? Íntima com o Pai. Esse é o Deus que a gente serve. Irmão, se tem algo que Deus não quer perder nenhum de nós, você pode ter certeza disso. Mas basta se arrepender, né? Primeiro reconhecer que pecou contra e se arrepender. Que aquele filho falou, não sou digno de ser chamado teu filho. Será que a gente, diante das nossas vãs maneiras de viver que às vezes a gente vive, a gente também vira para o nosso Deus e fala, pai, não sou digno de ser chamado teu filho? Como que a gente tem se comportado? Versículo 22 e 23 de Lucas 15. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Irmãos, a primeira palavrinha que o pai disse aos servos foi assim, ó, trazei depressa, ponto. Em outras palavras, irmãos, não tem tempo para esperar, não, é agora. É depressa. Porque tem uns que falam, não, eu vou mudar, eu vou voltar, sabe? Vem, daqui a pouco tá lá de novo, morno. Tô na casa do pai, hoje eu não vou, porque morno. Saiu, Deus vomita, esse aí tem bezerro cevado, não. Trazei depressa. Primeiro, olha lá, ó, a melhor roupa e vestilho. Irmãos, quando a gente reconhece o nosso pecado diante de Deus, Ele vai nos dar uma vestimenta nova, seja por fora, seja por dentro, para que não mostre a nossa nudez. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Olha o que está escrito em Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas.
Irmãos, quando a gente decide vir para a casa do Pai, Ele vai nos dar uma veste nova no nosso exterior, porque Ele quer uma igreja adornada. Ele vai nos dar também uma vestimenta espiritualmente nova, falando que é o novo nascimento na palavra de Deus. Segunda diretriz para os servos: um anel na mão. Eu tenho um anel aqui, irmãos, é uma aliança. Isso aqui significa que eu tenho um compromisso com alguém. Muitos aqui têm também. Você sabe que Deus está falando para aquele filho lá, ó, você tem que ter aliança com Deus. O problema é que a gente faz aliança com tanta gente, às vezes, né? Às vezes a gente faz aliança com tanta gente. Em outras palavras, o que aquele pai queria daquele filho era um compromisso com Deus. Que aquele filho tivesse um compromisso com Deus. Olha o que está escrito em Deuteronômio 4:31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Sabe o que ele está falando? Ó, mesmo a gente sendo infiel, Ele continua fiel. Terceira diretriz, irmãos: alparcas, que nada mais é do que os calçados nos pés. Irmãos, aqui se refere ao calçado da preparação do Evangelho da paz. Nada mais é do que uma das armaduras de Cristo. Põe para mim, irmã, Efésios 6, do 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega para todos. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Não tem como a gente não nos tornarmos novas criaturas, irmãos, se o Evangelho não viver em nós. Não tem como. Irmãos, só uma observação fica nesses 2 versículos. Somente depois de feito tudo isso, que o Pai mandou dar uma veste nova, o Pai falou, ó, você tem que ter uma aliança com Deus, você tem que ter o calçado da preparação do Evangelho da paz. Aí sim Ele mandou pegar o bezerro cevado para festejar. Então nota que tem uma ordem. Muitos aí querem matar o bezerro cevado, mas as vestes estão sujas, não tem aliança com Deus e não está com o calçado da preparação do Evangelho da paz. Não tem como, irmãos, matar o bezerro cevado sem antes passar por essas diretrizes que o Pai deu aos servos. Amém? Mas por quê? Tudo tem um propósito. Por que trazer o bezerro cevado? Põe o versículo 24, irmã. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, esse é o propósito de fazer a festa. Olha o que está escrito em Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmão, você sabe o que é um bezerro cevado? É um bezerro bem alimentado, é um bezerro gordo. Olha a festa que Deus faz para nós quando a gente se arrepende de verdade. É farto, mas tem toda uma diretriz para isso. Vestes novas, aliança na mão e o calçado da preparação do Evangelho da paz. Põe para mim, irmã, do 25 ao 28. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o não recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Irmãos, diante desses versículos aqui, quando eu estava meditando, Deus falou comigo, como nós vamos receber nossos irmãos se por algum motivo saíram da casa do Pai e foram para a terra da prostituição? Nós vamos querer ser participante da festa com eles, sendo que nessa festa houve arrependimento verdadeiro? Ou nós não vamos querer ser participante dessa festa? Nós vamos querer ajudar, colocar as vestes novas, o anel no dedo e o calçado da preparação do Evangelho, ou nós não vamos querer ajudar? Cuidemos, irmãos, para que nós não sejamos um filho pródigo dentro da casa de Deus.
Põe para mim, irmã, terminando o texto do 29 ao 32, diz assim, ó: e saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Irmão, estava ali, ó, o pai, e saindo o pai estava com ele, lá no comecinho. E estava, irmão, significa insistir. O pai insistia para aquele outro filho lá, ó, com frequência, falava assim, ó: vamos entrar, vem. Mas o filho não. O filho, ao invés de entrar, e aqui eu me fiz uma pergunta, porque o filho falou assim, ó: eis que te sirvo há tanto anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Aí eu fiz uma pergunta, falo: Deus, será que não transgrediu o mandamento mesmo? Porque o segundo maior mandamento qual que é? Ama o teu próximo como a ti. Será que ele amou o próximo dele naquele momento? Então cuidado, irmãos, porque a Bíblia, quando termina essa passagem aqui, não fala que de tanto o pai insistiu, o filho entrou na festa e foi participante. Não, termina aí. E tem algo aqui, irmãos, que chamou muita atenção. Eu não tenho dúvida que Deus vai trazer os filhos pródigos dele para a casa de oração de volta. Eu não tenho dúvida disso. O que nós não podemos ter, irmãos, caso Deus traga e Deus abençoe algum deles, Deus deu bezerro cevado para algum deles, a gente tem que ter um sentimento que não pode ter em nossos corações, que se chama inveja. Porque aquele filho teve, ele falou assim, ó: e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele está falando aí, olha a inveja, para ele você deu, mas e para mim? Irmãos, é só Deus nos ensinando, primeiramente, para que nós não nos comportemos como um filho pródigo que sai da casa do pai, mas também para que nós saibamos a receber os filhos pródigos que por algum motivo, seja por causa de uma repreensão mais forte na palavra, que não gostou, virou as costas e foi embora, seja porque recebeu uma bênção e está gastando com os deleites desse mundo, mas na hora que ele resolver voltar para a casa do pai, a diretriz é essa, viu? Vamos ajudar a pôr a vestimenta nova, vamos ajudar a colocar aliança no dedo e calçar o calçado da preparação do evangelho da paz. É isso aí. O verdadeiro cristão faz isso, ele não tem inveja, pelo contrário, ele participa do bezerro cevado. É isso aí, irmãos. Eu precisei de vestes brancas novas, precisei pôr anel no dedo, precisei calçar o calçado, e preciso até hoje das vestes brancas, da aliança, porque se eu perder as vestes, irmãos, se eu perder a aliança, ou se eu perder o calçado, nós precisamos. Amém? Quero fazer uma reflexão e entregar a palavra na noite de hoje. Nós temos o livre-arbítrio das nossas vidas. Aquele filho pródigo mais novo, aquele filho mais jovem, ele decidiu o que ele queria na vida dele naquele momento. Pegou a sua parte que lhe era de direito e foi gastar. Foi aproveitar a vida. Mas guarda algo, junto com o livre-arbítrio vem a colheita. Nós vamos também colher aquilo que a gente plantou. É a lei da semeadura. Mas também nós vamos ter a oportunidade, irmãos, de reconhecermos que a gente errou. Basta a gente ser humilde e reconhecer. A gente vai ter oportunidade de se arrepender. E saibamos que quando a gente tem essa oportunidade, a gente volta para a casa do Pai. O nosso Deus nos dá a oportunidade de termos uma veste nova, que é deixar a velha vida. Um compromisso, uma aliança, que é um compromisso com Ele, que é isso que Ele mais deseja de cada um de nós. E calçar o calçado da preparação do Evangelho da Paz, irmãos. Que a gente tem que meditar na lei dele dia e noite. E aí sim, irmão, nós vamos poder ser participante do bezerro cevado. Mas para isso, tem que ter o verdadeiro querer, o verdadeiro arrependimento de cada um de nós. Se nós estamos aqui dentro fazendo obras que Deus nos vê como filho pródigo,
O conselho é que nos arrependamos, para que nós sejamos participantes dessa mesa aqui, irmãos. E pelo amor de Deus, não vamos esperar desejarmos comer bolota de porco, irmãos, para tomar uma atitude nas nossas vidas. A gente está tendo a oportunidade de não desejar dessa bolota, pelo contrário, desejar comer o melhor dessa terra. Amém?